Bom dia aos ouvintes da Rádio CBS, eu sou Raquel Valim Correia em mais um programa Em Foco. E hoje a gente vai conversar com Fabiane Zatti. Ela que é mestre em psicologia e coaching, com mais de 20 anos de experiência na área. Ela tem como propósito ajudar as pessoas a melhorarem suas vidas, seja por meio de atendimento individualizado, palestras, mentorias ou em ambiente corporativo. Bom dia, Fábio, obrigada por estar aqui, atender mais uma vez meu convite. Bom dia, Raquel, parabéns pelo programa, pela trajetória também, por todo o seu trabalho agregador e muito obrigada pelo convite. Bom dia também a todos os ouvintes que estão nos escutando, nos assistindo, nas redes sociais. Uma excelente manhã a todos. A Fábio, para quem não conhece ela, a gente acha que ela bate recorde de palestra a níveis municipais, né, Fábio? São muitos convites. Você falava que amanhã mesmo vai estar em 15 de novembro, né? Isso. São mais de 20 anos fazendo palestra. Eu comecei aos 19 anos, quando era funcionária da Cotrijal, e nunca parei, né? Então já tive experiências no Brasil inteiro. E há 5 anos, quando eu retornei para o Rio Grande do Sul, tive a grata felicidade de ser abraçada pela minha região, pela minha terra, e recebo muitos convites. Amanhã estarei com a equipe do Hospital da 15 de novembro, Temos as empresas aqui de Birubá que sempre estão me chamando, prestigiando o meu trabalho, as entidades também. Então, sou muito grata a todos por isso. Fábio, eu começo te perguntando o que é a inteligência emocional e como podemos trazer uma melhor qualidade de vida aprendendo a lidar com ela. Então, a inteligência emocional são recursos que a gente desenvolve, por meio das próprias vivências, das próprias experiências, mas também do aprendizado. Às vezes se acha que a inteligência emocional é algo que é nato. Algumas pessoas até têm uma habilidade mais nata, mais natural, mais autointuitiva de olhar para as situações, de pensar o que aquilo representa, entender o que elas estão sentindo, elaborar isso para nortear as suas ações. Mas a boa notícia é que cada vez mais está sendo difundido conhecimentos, embasamento para que todas as pessoas elevem os seus níveis de inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é a capacidade de perceber as próprias emoções, de regular. Então, eu estou muito ansiosa, eu percebo que eu estou ansiosa. Por que eu estou ansiosa? E eu ajusto essa ansiedade, Então, ela requer essa percepção e a capacidade de refletir sobre isso, porque quando a gente reflete, sai da área do sistema límbico, que é a área do nosso cérebro responsável pela emoção, e vai para o neocórtex, que é a área do nosso cérebro responsável pelo aspecto racional, e elabora, entende o que está sentindo. E isso norteia a ação. E a inteligência emocional também é a capacidade de perceber a emoção do outro e ajustar o seu comportamento para lidar com ela. Então você percebe que o outro está ansioso, ansiosa, nervoso, com medo, e você tem recursos, habilidades relacionais para ajudar o outro a se acalmar, para que ele possa ter uma performance bacana, para que possa se sentir melhor, mais aliviada, se sentir bem. Então ela tem um impacto direto na nossa condição de vida, na nossa qualidade de vida. Porque ter qualidade de vida não significa que as coisas na nossa vida vão ser somente boas. Faz parte da vida problemas, desafios. Mas não é porque eu tenho problemas que tudo na minha vida é ruim, Então, se eu desenvolvo recursos para lidar com os problemas, para aprender com eles, a desenvolver resiliência, força, eu vou transformando, entendo? Eu tenho musculatura emocional para isso, vou entendendo que isso faz parte da vida, me torno mais madura emocionalmente e consigo
ter melhores condições de vida, de qualidade de vida. Então tem um impacto fundamental, um impacto determinante, eu diria. Por que a gente está cada vez mais ansiosos, Fábio, né? Sim. É uma percepção minha, mas eu vejo que bastante gente sofre com ansiedade, Sim. né? O porquê que isso vem acontecendo? É uma carga que a gente abraça muito grande, né? O que está havendo? Nós estamos vivendo um tempo mais acelerado. O X2 que dizem, isso, né? exatamente. Que a gente está no X2. Então, são muitos fatos acontecendo simultaneamente. Mas vocês podem pensar, mas Fabiane, isso não acontecia em outros tempos? Acontecia, mas a gente não tinha tanta informação em tempo real. Então, a própria internet, a tecnologia, que são coisas boas, nos conectaram com o mundo inteiro. Então, nesse momento, por exemplo, nós estamos angustiados com o que aconteceu com os nossos conterrâneos do Vale do Taquari, mas também estamos acompanhando simultaneamente o que aconteceu no Marrocos, né? Sim, e angustiados com isso. Então, hoje, a informação chega em tempo real. Em outros tempos, demorava muito mais. Vamos voltar 20, 30 anos, 40 anos... que era por carta, que só tinha algumas estações de rádio, alguns canais de TV, nós tínhamos muito menos acesso à informação, tá? E um outro aspecto é que hoje nós temos isso na palma da nossa mão, praticamente 100% das pessoas têm acesso a celular, não é 100%, mas eu quero dizer um grande número de pessoas tem acesso à informação, sabe usar, mas nem sempre sabe filtrar o que chega. Então a gente não desliga. O que antes aquela roda de conversa, de chimarrão, saía do trabalho e parava de trabalhar. Ia trabalhar no outro dia. Hoje não. Hoje a gente sai do trabalho, quem está num ambiente corporativo, num ambiente, né, de trabalho, porque hoje a gente trabalha em casa também, é uma outra possibilidade. E aí é à noite, é sábado, é domingo. Se nós não desenvolvermos muita disciplina, a gente emenda. É muito fácil. É de madrugada, acordou, já vai para o celular, tem um WhatsApp, já responde. Então, mais do que nunca, a consciência e a vigilância se fazem necessários para usarmos o lado bom de tudo isso, que tem um lado maravilhoso da tecnologia, dos acessos, dos recursos, da informação, mas também gerenciarmos, filtrarmos, né, organizarmos o nosso tempo. Não que isso vai ser possível sempre, Raquel, porque tem dias mais atropelados, tem dias mais tumultuados, tem fatos que acontecem que mudam a nossa rotina e faz parte também, e nós temos que ir desenvolvendo recursos, contando com uma rede de apoio da família, né, para a gente poder lidar com isso sem tantos desgastes. Mas sim, estamos mais acelerados. O doutor Augusto Cury traz, né, a mente acelerada, o pensamento acelerado. Então é muito importante a gente aprender a acalmar, aprender a desacelerar, aprender a desligar. Porque há um risco muito grande nisso. Nós começamos a ficar exaustos, exaustas, exauridos, estressados, estressadas excessivamente, sem energia. A nossa mente precisa desligar, porque senão o corpo não descansa. E nós perdemos muito da capacidade de percepção, né, da nossa performance, da nossa qualidade. Eu vi uma pesquisa que diz que 90% mais ou menos da população é o X2 que chamam. Por que X2, gente? Porque ninguém mais tem paciência nem para ouvir um áudio em tempo normal, né? A gente vai lá para o X2. Então, quem está aí em 2023 é a geração X2. Tudo né? acelerado. Inclusive, conversava com umas pessoas e que eu também faço isso. Nem filme mais a gente tem paciência de olhar o filme em tempo normal, né? Muitas vezes tu acelera o filme para terminar logo. E isso é complicado, né, Fábio? Acontece o que tu disse, a gente não está conseguindo desligar mais. Estamos perdendo a qualidade de presença, né? Então a nossa mente, ela transita em 3 tempos, né? O presente, o futuro e o passado. O tempo todo a gente está transitando
nesses 3 tempos, né? Uma pessoa que orbita muito no passado é uma pessoa que ela tem uma probabilidade, uma tendência muito grande à depressão, uma nostalgia, como se, né, na época antiga eram melhores, e aí precisa vir para o agora e ter a criticidade. Tem coisas que realmente eram melhores, tem coisas que eram piores, mas ficar nessa nostalgia não muda o meu presente, eu só estou desperdiçando esse tempo. Isso já são recursos de inteligência emocional sendo aplicados na prática. Pessoas que orbitam muito no futuro, então eu posso pensar, eu não preciso assistir o filme. Eu não preciso fazer tudo que está sendo demandado a mim. Eu posso escolher, né? Porque o tempo, ele não é gerenciável. Nós temos 24 horas por dia. Isso já está estabelecido. O que são ações gerenciáveis são as escolhas que a gente tem para viver esse tempo. De como vai usar. De como vai usar. E eu gosto muito da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela é uma médica que trabalha com o fim da vida. E nesses últimos anos eu tenho falado muito sobre isso, trabalhado com isso. E um dos principais livros dela é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? E um excelente motivo para repensar a vida. Então essa consciência da finitude da nossa vida. Porque assim, a gente vive tão acelerado e todos nós vivemos, né? Acelerados, tudo demanda para fazer rápido, tem um volume de coisas muito grande que chegam, sim, né? Isso faz parte, eu não estou negando isso, né? Mas ela diz assim, esse momento que a gente está aqui agora, Raquel, 100% aqui. Sem pensar, tem isso, aquilo ainda para fazer. E agora é aqui, depois as outras demandas. Então eu vou lá em Dale Carnegie e ele traz compartimentos hermeticamente fechados, então é a capacidade de foco. Pode estar um turbilhão, o mundo pode estar acabando, mas agora vem para cá. E tem agora como aprendermos sim. isso, Fábio, melhorando a inteligência emocional, então? Sim, o Daniel Goleman, que é um dos pais da inteligência emocional, um dos primeiros autores a publicar esse termo, inclusive, ele diz o seguinte, ele tem um livro chamado Foco, e ele diz que a capacidade de foco, ou a área do nosso cérebro responsável pelo nosso foco, é um músculo treinável. Então a gente treina ter foco, que é isso que eu estou falando. O mundo pode estar 1000 coisas. Agora eu venho para cá. Para quê? E coloco todos os meus recursos à disposição desse momento. Essa é a qualidade de presença. Porque se a gente tiver com a mente acelerada, a gente não consegue pensar. Quando a emoção está muito forte, muito acentuada, vou dar um exemplo quando a gente está vivendo algo muito que causa muito medo, pânico, a gente não consegue pensar. A mente para, né? Então eu preciso primeiro me acalmar, né? E um dos primeiros recursos de inteligência emocional é respira, calma. Para quê? Para baixar um pouquinho aquela emoção tão forte e voltar o alto fluxo entre o sistema límbico e o neocórtex, ou seja, voltar a pensar. Eu tenho que voltar a pensar para poder tomar decisões, porque senão eu vou ter uma atitude, né, reativa, impulsiva, passional, que não volta mais. Fatos a gente não muda, a gente pode lidar com as consequências. Agora, se eu entendo que o grande poder, e aí já vai uma dica, é parar para pensar antes de agir, mas para isso eu tenho que treinar bastante, porque senão a emoção vem e entre o gatilho da emoção, reflexão, que é a capacidade de pensar, para discernir e fazer escolhas, e a ação, quando eu não treino isso, eu pulo da emoção para o comportamento. Vem a emoção e eu falo, vem a emoção e eu faço, né? Só que aí depois eu tenho que lidar com tudo isso, porque as consequências, né? A escolha é livre, a consequência é inevitável. E, gente, a amidalite é tão pequenininha. Mas tem a amígdala, que é uma grande... Isso, né? Tem uma glândula cerebral chamada amígdala. Ela é como um sistema de alarme, né? Ela que nos defendeu em tempos antigos, nos avisa do perigo, mas às vezes dá uma panezinha. Isso eu adoro, Raquel, eu adoro esse ponto que você tocou. A amígdala, então, essa região do nosso cérebro,
ela é como um sistema de alarme. Por isso que as emoções negativas, elas têm uma influência no nosso comportamento 3 vezes maior do que as positivas, tá? É só a gente tomar por base uma crítica que a gente ouviu, um fracasso que a gente viveu, como aquilo fica atormentando, né? E permeando os nossos pensamentos, nos deixando inseguros, inseguras, com medo de que aquilo aconteça de novo. Mas quando a gente entende por que o nosso cérebro é programado dessa forma, ele é norteado para o negativo para que preserve a vida. Então, se nós não tivéssemos o menor medo, o menor receio, nós nos tornaríamos seres autodestrutivos. Uma pessoa totalmente destemida é uma pessoa inconsequente. Um sociopata. Um sociopata. Ela não mensura, né, a consequência das ações, então ela se autodestrói e se torna nociva, perigosa, tóxica para o outro. A gente já entra nas patologias, né, que não é a minha seara. Mas voltando, então nós precisamos ter a emoção negativa, nós precisamos dela para nos sinalizar. Só que aí é que vem o ponto, aí é que vem o pulo do gato do entendimento. Nós não precisamos ser reféns delas. Mas quando a gente não sabe, quando a gente não tem conhecimento, entra naquele ciclo simplesmente você vicioso, né? Já aconteceu uma vez, vai acontecer de novo, vai acontecer agora. Sim. E o nosso cérebro, ele vai se retroalimentando sozinho naquilo que tem mais força. Então, um sentimento desencadeia pensamentos, que desencadeia comportamento, e tudo isso vai sendo arquivado na mente, né? Agora, quando a gente começa a aprender que não é porque eu estou sentindo medo que a minha ação tem que ser norteada pelo medo, que eu vou lá para reflexão, que eu vou pensar sobre isso, que eu vou analisar, que eu vou refletir, né? E isso a gente precisa aprender. Na grande maioria dos casos, a gente precisa aprender. Ou mesmo quem já tem uma habilidade, ainda assim precisa quer desenvolver consciência, que precisa ter conhecimento. Mas hoje se tem muito acesso a isso de inúmeras formas, inclusive gratuitas, né? Inclusive, gente, a Fábio tem um canal no YouTube, né, Sim, Fábio? sim. Onde ela dá vários insights super importantes, é muito bacana. Como vocês podem ver, a Fábio arrasa, né, dentro dessa área dela. Eu gosto muito de falar com a Fábio, é sempre muito gostoso ouvir, eu fico aqui hipnotizada, né? E qual é o teu canal no YouTube, Fábio? Então, é Fabiane Mariasati, é o meu nome, tá? Podem acessar lá, se inscrever, é gratuito. Conteúdo de muita qualidade, porque a gente busca muitas referências de ponta. As principais autores da área, as principais referências, nós estamos sempre buscando, fazendo mentoria, né? Buscando as pessoas de referência para aprender a fazer ainda melhor e entregar um conteúdo que realmente ajude as pessoas a viverem melhor. E é totalmente gratuito, né? Então tem vídeos diários lá, nem todos são meus, alguns eu trago, mas eu tô aumentando a quantidade de conteúdo publicado, né? Então fazem uns 2 meses que a gente vem trabalhando forte nisso. Tem então Instagram é só também, gente, no Facebook. Instagram também, a Fabiane Mariasati. O TikTok também, que é mais recente, também, Fabiane Mariasati. Então podem acessar. Alguns conteúdos são os mesmos, mas outros não, né? São específicos de cada canal. Tem lá no Instagram também, tem no link da bio, a aula inaugural da nossa mentoria. São 2 horas, gratuito, lá disponível para quem quiser acessar e assistir. E, gente, é muito gostoso de ouvir, viu? Vão lá e sigam a Fábio. Obrigada. Fábio, como alcançar o protagonismo na carreira e nos livrarmos dos bloqueios emocionais e as crenças limitantes, né? Porque é complicado. Comportamentos e pensamentos sabotadores. Muito bem. Então não tem, né, como assumir um protagonismo integral, um protagonismo na essência, em todas as áreas da nossa vida, sem se conhecer. Esse é o primeiro passo, é o autoconhecimento. Por quê? Provavelmente vocês já ouviram, né? Ouviram exemplos, aquela pessoa tem muito sucesso profissional, mas na vida pessoal é um caos. Sim.
né? Seguido. Então, é maravilhoso ter sucesso profissional, ter sucesso financeiro, porém é um conjunto. É um conjunto. Nós precisamos de várias coisas, né? Ou, por exemplo, a pessoa é um crânio, maravilhosa em termos de conhecimento, porém é intragável, não dá para conviver, ela é intolerante. E aí tem uma fala do Leandro Carnal, que eu gosto muito também, que ele diz assim: é claro que nós precisamos continuar tendo profissionais de excelência, um médico, uma médica que tenha perícia em fazer cirurgia, em fazer diagnóstico, um engenheiro, uma engenheira que tenha precisão em projetar, um administrador que saiba, né, todos os processos de gestão e que consiga aplicar isso com maestria. Porém, nós também precisamos, que são as hard skills e as soft skills, né, que as habilidades duras e as habilidades flexíveis. Hoje, as habilidades relacionais, né, da convivência, do saber interagir com o outro, compor com o outro, saber pensar junto, compor ideias, dialogar na divergência de opiniões, isso com a pandemia se potencializou muito mais e é necessário em todos os lugares. Às vezes uma pessoa até com menos qualificação, com menos expertise, mas ela sabe otimizar a expertise do outro, ouvir a opinião do outro, que se chama a inteligência coletiva. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então o protagonismo em plenitude, né, ela precisa se conhecer, porque o autoconhecimento ele é um norteador para as nossas escolhas, né? Então expertise profissional vai demandar o quê? Dedicação, vai estudar, não tem outro jeito. Vai estudar e aplique o que você estuda, aprenda com as outras pessoas, requer dedicação, disciplina, persistência, tempo de estudo, né? Não tem outro jeito. Mas tem várias formas de ter acesso e hoje está muito fácil. Hoje a gente pode fazer um curso pela Universidade de Harvard, estando aqui em Ibiubá, aqui no interior, ter acesso às grandes capitais, a grandes autores, a grandes personalidades, de uma forma muito fácil. Agora, achar que vai ter uma receita pronta, que eu vou construir um relacionamento pleno, saudável e feliz sem enfrentar os meus medos, os meus receios, sem aprender a ter tolerância, sem aprender a me posicionar, porque tem horas que a flexibilidade, o acolhimento, ouvir, tem horas que você tem que dizer, para por aí, não é assim que funciona. Então nós temos que aprender a transitar, e aí é que brota o protagonismo, porque eu posso até estar um pouco receosa, o que os outros vão pensar e tudo mais, mas se eu me conheço, digo, o que os outros vão pensar é o livre-arbítrio de cada um. O problema dos outros, né? Não cabe a mim, não me diz respeito. Eu posso ouvir a opinião, se ela agregar, trago isso para minha vida. Se ela não for agregadora, paciência, faz parte. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar e tudo bem. A vida segue. Entende que não coloca uma autoridade aonde não cabe e traz essa autoridade para aquilo que a gente tem que bancar. Protagonismo também é assim, o que eu tenho que dar conta? O que eu tenho que bancar na vida? Né? Então, assim, o que é mais importante? Aquilo que eu escolho. Não é nem o que acontece, é como eu lido com o que acontece. Porque aquilo que acontece eu não tenho controle. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer. A gente não tem controle sobre a nossa própria vida. Tem coisas, a vida é maior do que nós. Tem coisas que acontecem independente da nossa escolha, da nossa vontade, né? Mas como a gente lida com isso é de nossa total responsabilidade. Aí não cabe mais o vitimismo. Uma pessoa protagonista na vida, ela não fica reclamando, não fica se colocando, é porque eu sofro, sabe? Porque o governo, porque o marido, a esposa, pai, mãe, filho, porque para mim é mais difícil. É difícil para todo mundo de jeitos diferentes. A grama do vizinho nunca é mais verde, né? Exatamente. Né? Então, assim, a grama do vizinho é consequência do que ele faz, de como ele cuida. Você pode olhar e se inspirar, né? Mas se vitimizar é perder tempo. E aí eu volto lá na doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela diz o seguinte: o tempo é uma roda que está girando. E esse tempo aqui, se a gente aproveitou,
ou não, ele passou. E é muito rápido. E é muito rápido. Gente, os dias passam voando. Acredito que todo mundo chega de tardezinha e diz, nossa, Meu Deus, foi o meu dia, né? já foi. Já foi. E é que nem aqui, eu tenho uma folha cheia, né? É tão gostoso falar com a Fábio, mas nosso tempo também tá indo, né, Alex? Então, para encerrar, Fábio, é certo dizer que nossos maiores desafios estão dentro de nós mesmos. Como podemos superar a procrastinação, que é um grande mal da atual geração? Sim, sem dúvida nenhuma, os desafios estão dentro de nós. A nossa mente, a nossa maior aliada ou a nossa pior inimiga, porque ela tá toda equipada de recursos. Se a gente não assume o controle, ela assume. E aí vai pro negativo. Quando ela assume, porque a mente assim, te deixa. Você vai fazer? Então eu te obedeço, eu sou tua serva, sou teu servo. Você não vai? Eu faço. Entende? Então assim, ou a gente assume, né, e acaba com a procrastinação. Por isso é preciso ter muita clareza sobre o que se quer. Porque quando a gente não tem clareza, a gente fica muito à mercê, né? E volto no autoconhecimento. Se conhecer te traz clareza. Eu quero muitas coisas, mas agora a prioridade é isso. Então o que eu tenho que fazer? A gente traz a responsabilidade para o nosso colo. E aproveitando também para compartilhar que em novembro será lançado um livro do qual eu tenho a honra de ser coautora. São 30 autores do Brasil que foram convidados para escrever esse livro, que se chama Enriqueça a Mente. Então é um livro de inteligência emocional, dos aspectos da psique humana. Vai ser lançado pela editora Chave Mestra, de Alphaville, São Paulo. Eu estive lá recentemente, conheci o projeto, conheci o CEO da editora, e é muito bacana a gente aprender com outras pessoas nessa troca. Então estou bem empolgada e feliz. Volta aqui no lançamento. Volto e te trago o livro, Raquel, combinadíssimo, tá bom? Fábio, obrigada mais uma vez pela tua participação, por ter aceito o convite. A Fábio presta a gente, como eu posso dizer, corporativo, né? Atendimento corporativo isso, em várias empresas de Biruba, assessoria para as prefeituras, né? Tu dá muita palestra na região inteira. Sim. E ela já deixou o canal lá, a gente segue lá, acompanha o trabalho dela, que é super bacana. Gente, muito obrigada então a todos pela participação. Forte abraço, retorno na sexta-feira com o Fábio Novello. Abraço grande. Tchau, tchau. Obrigada. Muito bem. Muito bem.